Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de maconha, só que é claro, medicinal, tá? Eu sou o Fábio Mariano, tenho do meu lado o Renatão. Como é que você tá? Beleza, curiosos. Tô orgulhoso. Sério? Eu sempre falo, hoje o nosso nível vai dar mais aquele... E pior que hoje é em aquele outra salto. área, né, Renatão? Eu gostei muito, Não achei é, bem legal. Vamos entrar até num tema, não é outra área, é a área da saúde. Uma faz cirurgiã sentido. dentista, tá? Ela colunista, é envolvida bastante no muita coisa, tema. né? Colunista, palestrante, é uma colaboradora do Sechar e incentivadora, prescritora de cannabis medicinal. A doutora Cíntia. Oi, gente. É curiosos, é isso? É a palavra? São os isso aí. curiosos. Salve, salve, curiosos. É um Ai, prazer adorei. enorme. É um prazer enorme estar aqui com vocês para bater esse bate-papo, batermos um papo sobre cannabis medicinal. Agora na odontologia também, Isso aí, gente. Mas isso vamos aí. falar no geral. Contem É, comigo. eu acho que assim, a gente fala muito sobre. Inclusive, a gente gravou ontem uma live, falou com uma pessoa que ele tinha um viés muito recreativo. Recreativo não, adulto. Adulto. Me corrigiram também. É adulto. adulto, Não é pode adulto. mais falar recreativo. E o cara falou mais. E ele mesmo falou, não é porque não é recreação, não é de recreio? Ele falou, é quando isso eu falo mesmo. recreativo, eu sinto que eu tô no recreio. Eu falei, no recreio não pode. É, não pode. não pode. Tá É uma errado. área até proibida. É verdade. Mas ele falou muito do uso adulto e tal, e a gente teve muita dificuldade para trazer o papo pro conteúdo que a gente tem para falar, que é o conteúdo medicinal. Então, Fábio, eu vou até não te cortando, mas já te Imagina. cortando. Na verdade, esse uso adulto, ele não deixa de ser medicinal, porque a pessoa que usa é para alguma coisa, é para Claro. algum bem. Se está fazendo um benefício para ele, porque ou para acalmar, ou para alguma dor, ou para alguma coisa, então esse uso adulto, ele também é medicinal. Concordo. Ele deu um exemplo para a gente da Blitz, né? Uhum. Ele falou, ele foi parado numa Blitz e ele tinha fumado, e falou que tinha até, o carro estava Com com o cheiro, sim. resíduo. Sim. E ele falou para o pessoal assim, eu tinha 3 saídas. Ou eu enchia a cara, ou eu dormia com a cartela de Rivotril, É, foi o que ele falou. ou eu fumava a mesma Eu fumava um. Então, ela é medicinal. Ela é medicinal. Acaba Porque ele que... tinha uma causa, né? A gente Ele usou fala muito por um isso, motivo. inclusive, que a farmacologia em geral só conseguiu chegar ao ponto que tá hoje de fazer um óleo Sim. há poucos anos, alguns anos atrás. Alguns, a bichinha antiga, hein? Não, ok, mas 2700 antes de Cristo, gente. Já fazia óleo? Não, mas na verdade tem já. Era o extrato. Então, aí eu vou falar um pouquinho com a gente Por da favor, aula, né? por Então, favor, eu vou por falar um favor. pouquinho dessa É o que a parte. gente quer. Na verdade, ela é extremamente antiga. Ela vem desde 2700 antes de Cristo. Foi um livro chama-se um chinês, Pen Sao, e onde ele fez na verdade, ele Prescreveu. não é prescreveu, ficou relatado o uso da Uma cannabis. farmacopeia chinesa, Isso, vai, ficou é. relatado em 2700 a.C. Foi esse Pensal num livro sobre o uso da cannabis em fins medicinais, para fins medicinais. Legal. Então ela é muito antiga. É, Né? E a gente não esquece, depois disso, a gente não pode, desde quando entrou aqui nas caravelas em 1500, as caravelas eram de cânhamo. E o sim. cânhamo é do quê? Da A cannabis. Bíblia, A tem gente várias fala, né, a coisas. primeira muito Bíblia. legal. Exato. Papel e aí, da pra Bíblia. você ver como o negócio é antigo, é milenar, né, gente? Mas o que eu ia falar é exatamente isso. A forma de apresentação Sim, mudou. sim. Porque deixar isso em forma de óleo é uma coisa relativamente recente para a sociedade. Mas ele é usado aspirado, de certa Sim, forma, sim. há milênios. Na verdade, o grande responsável por tudo isso é o nosso querido pesquisador israelense Rafael Mechoulam. Sim. Né? Legal, Ele já. que é na verdade, que a gente até o chama de pai da cannabis, que é Mechoulam, que é o responsável por tudo. Se não fosse ele, na década de 60, fazer aquele isolamento, né, dos THC, canabinoides né? principais da planta, que é o CBD, canabidiol e o THC, a gente não teria resultado, né? Não estaria onde estamos hoje. Mas ele fez esse isolamento. E depois, um pouquinho mais, na década de 90, ele ainda descobriu que a gente tem, que é o famoso sistema endocannabinoide, que é por isso que dá tanto, que é esse casamento, por isso que dá tanto sucesso, pelo sistema endocannabinoide que os mamíferos têm. Eu achei engraçado, eu estou estudando, óbvio, Sim. né? E no curso da Unifesp. É bárbaro. E aí eu eles fiz também. comentaram isso, que foi engraçado, que primeiro a gente descobriu o canabinoide para depois do sistema. Isso. Na década de 60 foi Onde o isso isolamento. entra? Exatamente. E depois, na década de 90, como ele não para de estudar, inclusive até hoje, tá, gente? Ele está com 93 anos e ele tá. acabou de escrever um livro e ainda ele está fazendo pesquisa de outros canabinoides
canabinoides que a planta tem e outros benefícios. Ele não para. Ele é uma maravilha. Ou uma seja, gracinha. essa foi a brisa mais louca e mais produtiva Com da certeza, história da com humanidade. certeza, com Não, certeza. aí vai voltar na nossa chamada. Curiosidade. Curiosidade. A curiosidade Eu move. imagino o cara, ele tá lá e ele falou, vou fumar uma coinha. Porque era o que tinha na época, Sim, certo? com certeza. Ele foi lá ele e... fez um teste. Aí ele Você fez não o chega bolo, né? a história. É. Ele fez ele e a esposa, na casa dele. Ele pegou alunos, se não me engano, para 5. E a esposa dele fez um bolo com cannabis. Legal, legal. E aí legal. tinham, acho que, se não me engano, 5 presentes, 5 alunos, e para cada um foi dado o mesmo bolo. E cada um teve uma reação. Foi aí que ele foi entendendo. Um deu risada demais, eufórico, outro falou demais, triste. outro dormiu, outro ficou É. triste. Então aí que eles foram entendendo para ele poder entender e poder fazer as pesquisas, né? Aí o cara usou, falou, pô, isso aqui é diferente, quero estudar. E aí por 60 Exatamente. anos É a ele estuda. curiosidade. A curiosidade Curiosidade. movimenta a humanidade. Pois é. Legal, legal. Pois é. legal. Acho, É isso. acho sensacional. E de lá pra cá, a tecnologia vem avançando a forma de mostrar aonde realmente tá, quais são os canabinoides em que atuam e mudar as apresentações para serem mais fáceis de sim, serem sim. É consumidas. para você conseguir controlar a dosagem. Ele começou lá em Israel e depois ele encontrou um outro maluquinho aqui, né? Um médico que é o Dr. Carlini. Professor isso. Carlini, que está até com projeto, né? Se não me engano. Carlini foi que fez os estudos e comprovou que era espetacular para as convulsões e epilepsias. É. Isso ficou registrado até Isso- na Escola Paulista de Medicina. Assim, a gente estava comentando isso. Existe muito preconceito. Demais, A gente ainda sabe. existe. Eu acho que já diminuiu bastante. Existe com muito. certeza, estamos aqui, estamos podendo falar. Exatamente. Então já mudou. Eu acho que do que nós tínhamos, eu acho que hoje, pela até internet, é isto que vocês estão fazendo, pelo acesso à informação, nós temos um preconceito menor. Até porque o preconceito termina quando o resultado chega. É isso que eu ia falar agora. Como é que nasceu isso? Porque explicar para minha mãe, que é um ensaio duplo Sim. cego randômico, Não dá. Pera, duplo perdão? cego. Perdão? Duplo Desculpa. cego randomizado, chama. Não, Pronto. perdão. É o nome de um Não. estudo. É um estudo, Tá, é um que estudo faz o clínico. quê? Ô, Renato, pelo amor de Deus, velho, você tá falando com gente que não sabe. Não, mas eu tô falando. Não, explicar isso. Isso Ra- é um estudo. rapidamente, é um estudo. É um estudo onde você expõe você expõe a pessoa sem saber o que ela está tomando Isso. Tá. e de forma randomizada, sorteada. Isso. Para não ter viés, para o cara não Eu saber sabia, que tá? é ele que está contribuindo. Eu sabia, Não, tá? isso Eu aqui só queria que a só- pessoa entendesse. só- É não, isso. É pra é você, isso. não. Aquele negócio assim, o Tibis fala, doeu, você sabe que foi. Então, assim, a Isso. pessoa não vai ter certeza que está contribuindo para o resultado. Entendi. Todo mundo participa. Todo exame de Mais todo, ou menos com a vacina a gente teve É isso tipo a agora. vacina. todo teste de Exato. medicamento tem isso, né? Que tem Todo, até- o exatamente, placebo, né? todo. Exato. pra Um toma isso. placebo, até para saber como é que é a reação, essas coisas Legal. todas. E a Exatamente. gente está falando de um ativo, vamos chamar assim, de um medicamento, que ele atua num sistema que afeta tudo. É o que você falou. Eu vou tomar por causa da minha ansiedade e reduz a minha incidência de gripe. Exato. Reduz a minha dor na coluna. A dor no joelho. A dor no joelho. Hipertensão. Então, é um negócio Hipertensão que... arterial. É, tudo. E tudo tem gente. seu lado bom e tudo tem seu lado ruim. Também igual tem lá o cara que tem problema com a lactose, Sim. pode ter um cara que tem problema com o Delta 9, o E, THC. meninos, não vamos esquecer também que e cada um, o que é legal da cannabis. É isso. Cada paciente vai dar uma resposta. Ele não é que nem você sabe, se você tiver uma dor de cabeça, você pegar um comprimido de anador ou 40 gotas de um lisador, até pode ser que a tua volte, mas ela para todo mundo que tiver essa formulinha de 40 gotas, pelo menos, a não ser que seja muito obeso, que você tem que aumentar a quantidade, porque quilo, né, gota, aquela coisa toda. Do contrário, vai passar. Vai funcionar. Com a cannabis não é assim. Cada um, por causa da farmacocinética, pelo seu sistema, cada um vai responder de um jeito. Então, por isso que ela é muito legal. Eu acho assim, as pessoas que trabalham, né, os profissionais de saúde que trabalham com isso, têm que primeiro querer ter o contato, tem um Humanizar. contato íntimo, é humanizar. Tem que humanizar. Não é mais aquela coisa. Sabe quando você vai no médico, você vai ver o joelho? Checklist. Não Ele tem chega checklist. lá, você tá com dor no joelho e no quadril, mas você marcou do joelho, né? Então você chega para ele e fala, eu tô com dor no joelho. Ele vai lá, olha o joelho e fala, doutor, então eu queria aproveitar que eu tô com uma dor. Ele fala, não, você veio ver o joelho. Hoje não. Hoje é da cabeça aos pés, é o todo. Você tem que saber o que ele come, como é que ele dorme, com Que quem ele se exato. relaciona. Porque isso tudo influencia. Isso que eu achei bacana. Eu acho demais. Que É a medicina integrativa. E Eu nós acho temos isso- também a odontologia biológica integrativa, a mesma coisa. Ótimo. Eu acho que a indústria farmacêutica, ao longo dos anos, ela fez exatamente o contrário. Ela Exato. dissecou o ser humano. Ela Exatamente. ela Dissecou. tornou a coisa Exatamente. prática. Em Ela prática, dissecou o dissecou ser o que ele humano. falou. É tudo em partes, Você tudo é em um partes. cérebro, 2 pulmões, 2 rins, um Exatamente. estômago e intestino. Aqui é pro rim, isso aqui é pro cérebro. Isso é pro
funcionamento. Aí já vem aquele combo, você toma um omeprazol com um Exato. outro pro estômago, um outro para aquilo, um outro para... Exatamente. Eu acho que nesse aspecto a cannabis medicinal ela traz uma reaproximação do paciente com o seu médico, porque ele é obrigado a fazer. Exatamente. Que a gente precisa mesmo. Porque até onde eu sei, muitos bons anos atrás, o médico era o médico da família. Aquele médico cuidava de todo mundo, em todos os aspectos. Podia ser até já velhinho, mas era o mesmo, né, Isso gente? se perdeu, meu. Assim, eu sou bem polêmico para isso. Né? Então, assim, eu acho que no momento que a gente começou a ter uma indústria da doença, É verdade. esse médico aí era da saúde. Ele não queria ir lá na minha casa, ele queria mais que eu ficasse sempre bem saudável, para ele não ter que ir lá na casa do caramba. Você não encheu o saco dele. Sim. Exato. E agora a coisa ficou você entra você teve uma arritmia. Entra, não sei se aqui tem Redditor também. Tem. Então, você tem uma arritmia, entrou num hospital na classe de uma Redditor, tu vai fazer uma batelada de exames, porque é um negócio. Sim. É igual um check-up de Na carro. verdade, a medicina virou um negócio, né? Muito E a gente forte. está tentando, com a cannabis, quebrar isso. Trazer de volta. Trazer de volta. Buscar uma medicina exato, ayurvédica, exato, buscar uma... Mas porque tudo faz parte. Exato. Né? A ayurvédica faz parte. Eu fui palestrante de um congresso canábico xamânico. Aí, em que Teresópolis. maravilha. Fui palestrante. Peraí, dias 29, você falou... 30 e 31 de julho. Você Foi falou em um julho, negócio antes que me chamou a atenção. Ayurvédica. Ayurvédica. O que é isso? É uma medicina também, Tá. que trabalha com aquela parte chinesa, yin, yang, sabe? Essas coisas. Ela Recebemos é ligada uma pra pessoa aqui, que ela falou que ela é acupunturista, mas na verdade ela não é. Ela é médica... Como é que é? Miguel, você que lembra? Ela falou que ela era médica o quê? Ela não era acupunturista, né? É. Médica, não sei o que, tradicional chinesa. Medicina tradicional chinesa. Então, a É isso. ayurvédica vem muito ligada para esse lado de yin yang, balanço do corpo. Energia. Energia, exatamente. Legal. Chakras. E que está tudo ligado. Ligado também à parte da cannabis medicinal, à parte de fitoterápicos, de flores. Na verdade, se a gente for... Vocês lembram da época das nossas avós, gente? Não é? Olha, chazinho dessa plantinha para melhorar um guaco, não é? Não tinha aquilo para Sim. garganta. O Então, isso boldo. tudo vem- Nossa, o boldo né? era... Você gosta de boldo, né? Você tem Você tem uma Babosa. fazenda de boldo na sua casa. Não, ó, Todo papo que a gente tem faz de boldo. Babosa pro nosso cabelo. Cabelo, exato. Babosa pro nosso cabelo. Já Nunca deu, sei, já não, era. nunca Já vi. era. O babosa já era. Mas o boldo ainda dá por causa da cachaça. Boldo dá pro fígado. Então, se a gente for ver, tudo vem da terra, né, gente? Vem do solo. Eu acho que não existe E, dúvida no fato. a florzinha da cannabis tem vários terpenos que a gente encontra em muitas das Uau, plantinhas. limoneno, né? Limoneno, lavanda, do girassol, do coentro. Eu acho que assim, é impossível, é inegável dizer que o corpo humano tem uma conexão muito grande com a cannabis, já que a gente tem um sistema que gera uma Pois é, olha o molécula nome do nosso muito sistema aí parecida. do cannabis. E produzir canabinoides endógenos? Então, uma vez eu tava discutindo com uma pessoa e ela tava falando que ela não concordava e tal. Eu falei assim, ela falou você aqui é maconheiro. Eu falei, olha, bebê, infelizmente todos somos, tá? Somos. Todos somos. Pois é. Porque o nosso corpo gera Você sozinho, por então, conta própria. Se você tem dentro- você vai quebrar o preconceito, todos são. Todos porque somos. todos produzem É. um cannabis. Dois não. é. Os dois mais comuns. dois mais- Os nomes, tem muito mais, tá? Mas os nomes que nós trabalhamos em palestras é a Anandamida, que nada mais é do que, entre aspas, felicidade em sânscrito, e o 2-AG, que é um nome enorme, que é o 2, é um ácido araquinoglicerol, é o nome desse ácido. Mas a Cada gente pessoa põe que vem um aqui códigozinho complementa de um pouco, 2-AG. né? Esse lance. O 2AG. Cada pessoa que vem aqui eu complementa fico- um pouco esse Eu lance. fico com o 2AG que eu não tenho memória pra isso A todo. gente deixa como 2AG, porque 2 ácido araquinoglicerol é um palavrão que até assusta. Então a gente fala de Anandamida, que é um nome Sim. legal que dá pra falar. Vem do Ô, sânscrito, Ananda! essa tá legal. Oi, É. Ananda. Então a gente também descobriu que aquela sensação de bem-estar, que ele fala, a endorfina. É Anandamida também que tá aí fazendo. Então você produz. Então pra quem tem preconceito, esquece. É todo mundo maconheiro, porque tem Anandamida Tudo maconheiro. e tem o 2AG no corpo. Vai, seus maconheiros. Somos Acabou, todo mundo. maconhólogos. Eu acho. Então, é engraçado que. Como que pode que tem tantas plantas no mundo e o seu corpo não produz a enzima de todas elas? Mas o da maconha, sim. Pois é. A conexão do humano com essa planta, ela é muito grande. Ela é grande de fato. Aí é quando vem o pessoal falar do adulto, ela é de Deus. Não tem outro jeito. Não tem dúvida, né? A gente tem que acreditar, tem que acatar, uai. Não tem jeito. É verdade. Não é?
Bom, todos, como disse, né? Todos saímos da Terra, né? A gente fica... Claro, né? O assunto é novo para nós. Sim, né? para todos, no geral. No... A gente continua aprendendo, gente. Exato. Eu dou aula, tudo, mas cada dia eu aprendo uma coisa nova quando eu vejo. E a gente fica... Eu sempre tenho aquela conversa, né? Você vai falar com alguém, surge um preconceito. E eu fico pensando no seu caso, por exemplo, quando isso virou um motivo do seu trabalho e um legado que você vai... Não tem dúvida que você vai deixar um legado. Sim, com certeza. Porque você vai falar assim, puta, quando você olhar para trás, vai falar, nossa, tava contando começou, pra nós tava que lá. Ela pediu autorização para participar de um congresso internacional como dentista. Na verdade, para entrar no meio, né, da odontologia, 3 anos atrás, eu comecei fora do Brasil, porque... O Brasil não dava, e era voltado só para médicos específicos, neurologistas, até tinha algumas especialidades só que podiam, não eram todos os médicos. Hoje que, graças a Deus, a Anvisa deu uma grande abertura. E eu pedi realmente uma autorização para o Canadá, para fazer um curso onde eram médicos oncologistas. Mas, né, eles me deram autorização para fazer esse curso. Quem mediava era um brasileiro, o Dr. Wellington Briques. O Wellington Briques. Salve, Briques. Falamos com ele ontem. Ele mediou esses webinars que eu fiz como uma palestrante, uma aluna, né? Eu acabei participando, mas eu fui atrás. Quando eu recebi a autorização deles, aliás, felizes por ter outro profissional da área da saúde interessado em outra área, não medicina, no caso odontologia, eu fui atrás dos meus conselhos. Eu fui atrás do CRO e do CFO. Porque existia uma lacuna, né? Exatamente. Você entender. Eu vou fazer um curso, e vou, de repente, ser bloqueada, não pode, é proibido. E aí, eu soube que nós, né, foi que o CFO me colocou, que nós, cirurgiões dentistas, somos aptos a fazer prescrição de qualquer, inclusive psicotrópicos. A gente tem essa autonomia também. Então, não me impedia. E aí, o que o conselho fez? Me jogou para a Anvisa. Se não, esse problema não é nosso. Por nós, você pode. Tanto pelo CR, né, que são os regionais, o regional como o CF, que é o federal, com a gente tá beleza. E aí fui atrás da Anvisa. E aí era um problema. A Anvisa, assim mesmo, a Anvisa ainda tinha aquela coisa assim, não pode. E aí, que eu pretendo trazer para vocês, o doutor Pedro Pierro Neto, que é neurocirurgião e um dos papas, ao meu ver, da cannabis. Quando eu fui num congresso, fui falar com ele, disse, vem trabalhar comigo, vem no Centro de Ciência Canabinoide. Me levou. E lá eu falei, puta, Pedro, prescreve para mim? Ele falou, não, prescreve, porque o cara da Anvisa me disse que eu não posso. 3 anos atrás, ele falou, vamos arriscar? Prescreve. E passou. Demorou 40 dias para vir, que antigamente demorava. Mas veio. Dentista sempre pôde, desde 2017 ou 2016. É que a Anvisa também não sabia dizer isso. Desde que você faça direitinho. Eu, quando comecei, não digo pioneira, mas uma das que venho me destacando porque tenho feito palestras e tal, quando comecei, eu fazia a receita direitinho e punha o CID da doença. Pô, um analista, olha, vê um CID lá, bate, ele vai falar, não vou... Não tem o que falar. Não tem como, você está fazendo certinho. Hoje ainda que o sistema é digital, doutora... Sim, hoje facilitou demais. Mas assim, há 3, 4 anos atrás, quando eu comecei, eu punha CID bonitinho assim e nunca fui barrada. Quer dizer, dentista sempre pôde. É que não tinha dentro da especialização, do gov.br, da plataforma Anvisa, não tinha o ícone dentro das especialidades de odontologia. Mas como nós somos cirurgiões dentistas, tinha lá cirurgia geral. Taca ali. Pomba, eu não pensava 2 vezes. Eu sou... Agora tem cirurgião dentista? Tem, porque em maio desse ano, o nosso CFO teve a RDC 660/22. A RDC 660/22, ela pediu, né, fez uma solicitação para a Anvisa para incluir a especialidade, dentro das especialidades médicas, o termo odontologia. Hoje legal. Hoje aí eu ia fazer a pergunta, acabou que a gente... Desculpa, cara. A minha pergunta era... Como é que você se interessou e foi lá parar no Canadá, mas como é que isso chegou na sua vida? Como é que chegou? Então... Foi aquele base nos anos 80, Não, eu sou aluna de Taubaté, eu era aluna caretona. Gente, se eu pensar, quando chegava lá, aqueles meus amigos com aquela monte, eu falei, o que é isso? Ai, é baseado. Eu falei, meu Deus, que horror! Que horror! Cara, seus nova, maconheiros! 16 para 17 anos, era novinha. E aquele preconceito, aquela coisa toda. Claro que é preconceito. E ainda em época de faculdade era uma outra conotação. Eu, na verdade, vinha já acompanhando sobre os avanços da cannabis medicinal nas patologias neurológicas. Por curiosidade. Por curiosidade, nos avanços e tal. E aí, vamos falar de marido, né? O marido falou assim, poxa, olha aqui, uma matéria, ele me dava a matéria para ler. Poxa, será que não teria
nenhuma... Ele me levantou, na verdade. Será que na odontologia? Eu falei, será, Galiano, cannabis medicinal? Será que vai funcionar? E aí, quando eu comecei a ir mais a fundo e começar a ler e entender, foi aí que eu me interessei. E aí, quando teve o curso da Canopy no Canadá, eu falei, eu vou fazer para poder entender como é que funciona tanto. E realmente lá falava de um sistema endocannabinoide. Quando você viu o desenho do sistema endocannabinoide, mesmo sem saber aonde tinha os pontos de receptor, os CBU, CB1, exatamente. Na minha área, que é cabeça e pescoço, tem um monte de brotando. pontinho. Até então era pontinhos para mim, até eu entender. Mas pelo que você lia, eram pontinhos de receptores de canabinoides, que faziam, por esses receptores existirem nessas regiões todas do corpo humano, eles trariam o benefício nas patologias. Então, se tinha muito na região de cabeça e pescoço, era impossível não fazer parte da odontologia nas nossas doenças refratárias, que a gente tem um monte. Nós temos um monte de patologia. Isso que eu ia pedir. Por exemplo, a gente sabe, dor crônica, analgesia, mas no caso na cirurgião dentista. Principais patologias que nós conseguimos total sucesso. Bruxismo, que aumentou demais. Porque é nervoso. O bruxismo é o apertamento e o ranger dos dentes. Okay? Minha esposa tá com bruxismo. Todo mundo tem o processo de quem olha para o bruxismo fala, meu Deus, é aquele dentinho que vai desgastado e tal. Mas não tem, esse é o do sono. Mas tem também o bruxismo em vigília, que você faz, de repente você está fazendo aqui, você não sabe. Eu só conhecia do sono. Objeto, projetar a mandíbula para frente e para o lado, sabe? Fazer uma pressão em músculo modelado. Tudo isso, no decorrer do dia, também é um bruxismo. Chama-se bruxismo em sono e bruxismo em vigília. O bruxismo... Doutora, a minha esposa, eu ouço ela batendo o dente contra a dor. Eu ouço, tac. Normalmente o do sono, isso que eu ia falar para vocês, o do sono, o próprio paciente não sabe. Quem percebe, normalmente é o companheiro. Quem está do lado. Porque escuta o som do ranger ou do apertar. Então, o bruxismo, a pessoa aperta, acorda com dor, acorda com o rosto inchado, tem a cefaleia dor de cabeça, tensional, exatamente. Sem contar a fratura dentária, o dente reduzido, né, limitação de abertura de boca. Esse é uma das patologias que a gente atende. Porque até então, o que a gente faz, o dentista? Qual é a nossa abordagem convencional? Botox, para paralisar o masseter, quando primeiro você faz um ajuste oclusal. Não continua com o bruxismo. Acerta, continua. Calma, peraí. Oclusal, são dois ignorantes. Oclusal ajuste oclusal. Acertar a mordida. Acertar a tua mordida. Beleza? Isso que é um ajuste oclusal. Porque o cara que range, né? Então subentende que está fora de oclusão, ele está rangendo. Oclusão é essa encaixe. É desbastar e encaixar. Primeira coisa, a gente faz um ajuste oclusal. O cara continua com o bruxismo. Então vamos fazer a famosa plaquinha de mordida? Todo mundo ouviu disso. Isso aí sim. Só que essa plaquinha da mordida, muitas vezes passam uns meses, o paciente vem no teu consultório, quando ela é de silicone, com ela furada. Ela furada. Ou seja... Você não foi na causa, né? Você foi na consequência. Aí não, a plaquinha furou, a plaquinha desgastou, ou mesmo quando ela é de resina, ela vem ainda desgastada. E aí, então vamos partir para o Botox. Que é fazer uma paralisação do músculo masseter, porque se você paralisa o músculo, você não vai fazer a pressão do apertamento e não vai ranger. Tem tanta força. Botox dura por 6 meses, 4 meses. E como é que mastiga? Não, normal? Mastiga normal, mas você não dá, você faz um relaxamento, porque ela tem uma hiper, né? A pessoa costuma fazer uma movimentação exacerbada. Então, tipo assim, ele sem intenção não vai reduzir. Então, essas 3 formas que eu falei para vocês do bruxismo, essas 3, nós estamos tratando o quê? A causa. O efeito. Sintoma, não causa. Você está tratando o efeito. Exato. Então, com a cannabis medicinal, a gente vai na causa. Porque esse bruxismo, ele é normalmente por um estresse, por uma ansiedade que a pessoa nem sabe que tem, mas é. Uma hiperatividade muscular. E com a cannabis medicinal, nós conseguimos esse relaxamento, conseguimos tirar a ansiedade, conseguimos fazer todo esse processo. Outra, DTM, disfunção temporomandibular. Aquelas movimentações de mandíbula que faz aquele clique-clique, né? Que desloca a mandíbula, dor na face também, dor de cabeça, zumbido no ouvido. Muitas dessas causas é também chamado DTM, que é uma disfunção da articulação temporomandibular, que é aquela conjunção mandíbula-maxila. É uma outra causa. Onde você abre muito a boca, você sente soltar aqui. Detalhe, e para DTM, piorou os nossos tratamentos convencionais. Anticonvulsivante, ansiolítico, opioide.
A gente já entra com isso. Já entra Né? pesado, Aí né? tem uma coisa chamada artrocentese, que é você injetar uma solução salina na área do côndilo da mandíbula aqui, injetar e limpar, colocar ácido hialurônico, chama artrocentese. E por último, olha quantas coisas nós temos que fazer. Quanta coisa invasiva, né? Quanta coisa invasiva. Sem contar essas medicações porrada, que trazem efeitos colaterais e adversos. Opioide. E outra, e dependência. Por Opioide é a último, nossa maior ainda, nós discussão aqui. lançamos mão de uma cirurgia de ATM. Tá. Você tem que ainda que é o mais invasivo de todos. Voltamos a dizer. Estamos Consequências. tratando só sintomas. Só assim. Causa não, porque a DTM também ou é alguma hiperatividade, algum deslocamento, que com a cannabis medicinal a gente também está alcançando resultados espetaculares. Síndrome de ardência bucal, que é muito comum em mulheres com após 50 anos na época de menopausa, que é uma ardência na mucosa, sem nenhum... Tem um motivo, assim? Clinicamente, não. Clinicamente, a gengiva é clarinha, bonitinha, não tem lesão, não tem nada. Mas elas têm uma ardência, uma falta de salivação na boca, uma queimação absurda, ligada a fatores psicogênicos. Tanto que a síndrome da ardência bucal é muito difícil o diagnóstico e normalmente ela tem que ser tratada multidisciplinarmente. Porque tá no meio de um monte de coisa, E assim. médicos, dentistas, Que loucura. todo mundo junto, psicólogo. É muito ligado, é muito comum na fase da menopausa. A gente também entra com capsaicina, lidocaína, laser, opioide, ansiolítico, antidepressivo, anticonvulsivante. Olha a medicação. E a cannabis já vindo de novo para resolver. Você acha que- Neuralgia de trigêmeo. acha que nesses essa daí aí é uma dor absurda. Essa aí é a fibromialgia do dentista. Exatamente. A fibromialgia facial também, a gente também trata. Tá. Lesão intraoral tem muita coisa, gente. É que pena que o Brasil não permite que a gente faça aqui. Se me deixasse, eu ia ser a Mengele do... Minha vontade. Eu, em consultório, ainda faço algumas coisas com conhecimento, mas tinha que permitir pesquisas, porque a gente tem até... O dentista usa muito topicamente. Eu tenho certeza que a ação dos canabinoides para uma lesão intraoral, mesmo que também ele ajuda para a lesão pós-herpética, né? A gente pode acalmar um paciente. Eu tenho um paciente que eu tinha que fazer uma cirurgia, ele tinha fobia social. Tá. Ou seja, um paciente que dificilmente ele consegue ter muito Não contato relaciona, com o meio externo, beleza? Tá. Então, comecei o tratamento com a cannabis medicinal para ele poder ir se acalmando e tal, e eu tinha que fazer uma cirurgia nele. E aí, ainda assim, mesmo ele já veio vindo bem, veio tratando e tal. E ainda como a gente tem hoje, lança mão de vários tipos de produtos, você pode dar até uma carga maior para um caso no dia da cirurgia. Eu consegui fazer uma cirurgia desse paciente nessa primeira, segunda hora tranquilamente. Legal. Você consegue resultados que antigamente a gente não conseguia, nem com as medicações que a gente tinha por aí. Eu ia perguntar, doutora, um médico veio aqui, ele falou sobre alopáticos e os canabinoides tratados em conjunto. A doutora acredita que você consegue tirar os alopáticos depois de um tempo? Isso, eu ia falar. A princípio, a cannabis sempre vai entrar a princípio como uma coadjuvante. Tá. Ela entra como uma alternativa terapêutica adicional. Tá. A gente não tira nada. Nessa neuralgia de trigêmeo que eu comecei a tratar, eu só não tirei um pouco de imediato porque ela vinha com 4 Oleptal. O Oleptal é um anticonvulsivante. 4 por dia. Ela relatava assim para mim, doutora, eu não levanto da cama, eu só tenho vontade de ficar dormindo. Então tá, você começa, até você não mexe a princípio, e você começa com a cannabis medicinal. E você vai fazendo a famosa modulação. A partir do momento que você vai subindo essa dosagem da cannabis, essa modulação, você vai aumentando, você consegue ir reduzindo o alopático. Hoje, ela é uma paciente que faz o tratamento com a cannabis. Se eu mostrar um áudio, vocês choram, porque ela diz para mim que ela tem a dor de neuralgia trigeminal, ela é uma dor que é muito comparada a pacientes que chegam a pensam em suicídio. Como é que é o nome? Fala de novo. Neuralgia de trigêmeo. Trigêmeo é um nervo que nós temos aqui, que ele tem uma ramificação para cá. Oftálmico, maxilar e mandibular. Tá. Na região dos olhos, na região da maxila e por na isso que é região da trigêmeo, mandíbula. ele divide em três. Trigêmeo, Tá, exatamente. entendi. Ele é muito tratado por neuro também. Tá. Mas ele tem muitas causas que são nossas, dentárias. Legal. Tá? Neuralgia trigeminal, neuralgia de trigêmeo. E ela tinha uma dor, a pessoa não consegue abrir a boca, tem formigamento, a pessoa não consegue abrir a boca. A dor a pessoa pensa se jogar do 7º andar do prédio. É uma coisa absurda. É uma dor rápida, mas é lancinante, né? Lancinante. E com a cannabis, ela me manda um áudio que a gente tem que sempre acompanhando, assim, doutora, a minha dor
de 100%, eu posso dizer para a senhora que ela é 10%. Caraca. Gente, isso já é cura. Caraca. Já é cura, porque com Não, 10% já é cura, ela claro que vive. volta a viver. Ela vive. Exato. 10% de dor. Ai, mas a dor dela, doutora, ela não sumiu de vez. Mas Não, com 10%, vai no restaurante. ela atende a filha, ela é mãe, ela é esposa. Se o marido quiser, ela consegue ser esposa. Porque com 100% de dor, ela não é nada. Não tem ela ninguém, é um não é vegetal. ninguém, não é vegetal. Então, a cannabis medicinal traz a qualidade de vida perdida. Isso que é o mais Isso. legal da cannabis Num caso medicinal. como esse, doutora, que está tratando exclusivamente de dor, é uma dor muito grave, o CBD dá conta ou você precisa de um Então, volume de THC? na neuralgia trigeminal, como nas fibromialgias, a gente precisa com teor de THC maior. Tá. A gente, né, quando a gente fala acho que o pessoal um pouquinho que já leu, já sabe que tem os famosos full spectrum, que tem até 0,3% de permissão dos ramps da vida. Depende do país, né? Isso. O Canadá pode um pouquinho mais e tal. Então, nesses casos, só o full não resolve. A gente precisa, se é só o full, tem que lançar mão de um outro óleo rico em THC. Ou um óleo full, que tenha todos os canabinoides, mais os terpenos, mais os flavonoides, porém tenha um teor de THC maior do que 0,3%, pelo menos de 1%, 2%, 3% de THC dentro dessa composição. Aí o resultado é fantástico. Eu ouvi aqui, inclusive, que a gente conversou com muita gente. Até eu não consegui conversar com a doutora antes, mas eu sempre brinco. Eu não manjo nada. Só que de tanto conversar com especialista, agora eu conheço um pouco. Não tem como, Não tem como, é impossível. Você vai aprendendo. E o que falaram pra nós agora, eu só queria que a doutora validasse e me desse mais informações sobre. É que assim, o THC, por ele ter um fator psicotrópico forte, ele te tira do seu eixo normal. Então pode ser que essa pessoa nem parou de sentir dor, mas o corpo dela entende a dor de uma outra forma. Mas, na verdade, o THC ele dissocia a dor. A Tá. função dele é dissociação de dor. Mas então é isso, ele não... Ele tem o fator... Vamos lá. Todos os canabinoides são psicoativos. Tá. Psicoatividade todos têm. Ai, mas vamos dar só o canabidiol. Ele não é psicoativo. Ele não é psicotrópico, mas ele é psicoativo. A gente falou da cafeína, um exemplo. Exatamente. A cafeína é que o pessoal psicoativa. fala, todo mundo quando fala, esse produto THC é psicoativo. Não, o THC é psicotrópico. Todo o CBD é psicoativo também. Mas o CBD trabalha de uma forma antagonista. Então, ele mesmo, por isso que é bom o casamento CBD com THC. O CBD auxilia nessa psicotropia do THC. Ele reduz. Ele trabalha como uma forma de agonista, antagonista. Aquele esquema que a gente aprendeu que eu achei maravilhoso. Ele ocupa a fechadura sem fazer atividade. Ele porque é o sistema, Ele entra lá é chave, é o sistema de chave e fechadura. Exatamente. O antagonista, ele entra e não faz atividade. Exatamente. Mas não deixa o outro atrapalhar. Exato. Então, assim, a melhor brisa da história seria uma brisa de THC isolado. A brisa, sim, THC. Porra, aí Também, tu ia- sim. Não, o THC isolado, porque aí o CBD não vai atrapalhar ele. Isso. Na verdade, hoje eles não, quase isolado, quase nenhum. Mas pra Não, dar só pra brisa saber. melhor Eu ainda. tô só pra- Então, só uma pra dar pergunta. brisa melhor ainda, não precisa ser nem isolado. É bom, Pode- deixa ele vir full. deixa vir melhor. o Deixa ele vir com entourage. o restante, entourage. Vem um entourage de 30% de Entourage THC. Entourage é comitiva, exatamente. Vocês são muito maconheiros. Vamos lá. Entendi, legal, entendi. Isso é conhecimento, tá? Isso é conhecimento, isso é Não. conhecimento. Foi só uma Farmacocinética. pergunta. Farmacocinética, Só só. uma pergunta, D2, salve. Brincadeira. Ele tava no Cannabis 5, D2. Tô tentando falar com ele, Poxa, inclusive. ele tava lá, ele foi no Cannabis 5 lá que eu sou do SEC, fui, né? Que o SEC fechou, a clínica fechou, mas o Instituto SEC ainda existe. E o Cívico e o Cannabis 5 é criado pro The Green Hub. E o D2 foi ser palestrante no Cannabis 5, que foi dias 15, 16 e 17 Foi de a setembro. doutora Angélica, não. É Stephanie. Ângela Batista. Tá. Esse ano, o ano passado Ela eu fui tava. speaker. O ano passado eu fui speaker porque foi muito voltado com médicos e tal. Esse ano foi mais ligado para o B2B, business to business. Tá. Foi mais ligado para o B2B. Eu falo que eu comentei com a doutora, que a doutora comentou que tem um contato com o Fogace e tal. Sim. E é claro que, assim, fora daqui, você quer fazer de business, é outra pegada. Sim. Mas aqui dentro do Cannabicast, influencers, pessoas que têm redes sociais muito grandes, é o caminho que a gente consegue impulsionar nosso conteúdo e fazer chegar em mais gente. Com certeza. Então, assim, com certeza. um D2, um Fogaça, pessoas de exposição Sim, pública. Quanto mais exposição pública, eu acho assim, as pessoas Mais a que gente são alcança. públicos, né, os famosos artistas, vamos fazer assim, né, os da mídia, eles têm muito peso nisso. Eu Uhum. Sim, acho que sim. é muito interessante realmente eles darem, como aconteceu, né, há pouco tempo do CFM, Exato. fazer aquela Salve, A bobi- CFM. Aquela Salve, CFM. aquela publicação aquela parafernália, aquela... mal resolvida. Eu não sei nem que nome dá para
aquilo, gente. Não, Não sei, pode, vai fazer assim, ó, Não tem pi. um nome. Né, fazer Põe um pi aí, Fabi. Aquela pi. pregar aquela peça. Vamos falar Isso. Pregarem Boa. aquela peça. Que Gostei. eles, não, a palavra é pregarem Ótimo. aquela peça que eles pregaram 2 dias antes do dia do médico. 3 dias antes, né? Que foi numa sexta-feira. Que presente. Sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias antes, numa sexta-feira, sendo que o dia do médico era numa terça-feira. E limitar. Poxa, gente, pelo amor de Deus, eu sou dentista, a gente tem toda a autonomia, mas foi graças ao que começaram com os médicos. Como é que pode deixar a gente, dentista, continuar e médico tirar? Os médicos da gente não tem sentido. Tem sentido. Né? Eu acho que hoje em dia, outra coisa que a cannabis trouxe também foi desmistificar aquela coisa de cada um na sua. O dentista ali, o médico ali, não. O tratamento ele é multidisciplinar e nós temos que trabalhar todos em conjunto. O organismo Não é assim. Eu te indico, hoje mesmo, uma colega minha, a doutora Tânia Rossi, que é uma outra, também, se você quiser conhecer, maravilhosa. Queremos. Gente, vocês vão ter o dia inteiro aqui para falar. Vocês pegaram a pessoa certa para trazer. Maravilhoso, adorei. E assim, e a porta tá aberta. É, sim. Você vai Aqui ligar é para seu ele e falar, lugar, eu doutor. tô precisando falar de tal tema. Quero- A cadeira tá aqui. Com certeza. O doutor usou aqui pra Quanto gravar uns cursos mais, depois. Então, hoje mesmo, a Tânia Cintia, eu tô te mandando tal, e eu alguma patologia que eu tô tratando, mas que eu acho que era... Tânia, mesmo com cannabis, Como é Tânia, que tá? eu tô te passando. É uma troca, ninguém tem medo. É meu paciente. É nosso. Imagina. É nosso. Pedro Pierro, eu trabalho com ele constantemente. É um paciente... aquilo que eu tenho dúvida, um fala... Cíntia, o meu paciente que eu tô tratando, o meu com autismo, ele tá apertando não sei o quê. Não, manda ele para mim. Você dá, você conversa, você passa a informação do que ele tem que fazer e vice-versa. Olha, o meu Concordo. paciente de bruxismo tá também com não sei o quê. Cíntia, pode ser isso, pode ser aquilo. Faz isso. É uma troca. Isso que eu ia falar, Claro que é. conhecimento dividido Exato, é multiplicado. gente, Você não aprende tem com ele, a essa. gente aprende com todo Sabe, eu mundo. acho que não tem nada a ver. Eu sou de grupos de estudo, de um monte de coisa, Isso. de caneco, de médico, de um monte de tudo. Aí, onde às vezes você faz uma coisa, vem um médico lá, um idiota, e fala, isso não é da área do dentista. Cara, fica quieto. É da todo saúde. mundo da Vai tomar no saúde. seu- Exatamente. É saúde, É saúde. Não é o dentista e não é o médico. babaquice, gente. O paciente é visto como um Penso no meu todo. paciente, exato. É. Penso no E paciente. é assim, no caso da doutora, por exemplo, que é dentista, você tá muito conectada com áreas mais psiquiátricas, neurológicas, Sim, porque sim, é sim. tudo aqui, tá tudo conectado. E outra, nós dentistas trabalhamos com pacientes especiais. Sim, claro. O autista, com a síndrome de Down, com qualquer uma dessas síndromes doutora, neurológicas. Eu também trato de boca. Nós temos que Boa. ter ele calmo, nós temos que ter ele numa situação boa pra gente poder atuar. Bom Senão ponto, eu não viu? consigo. É. Bom ponto. Eu nunca cheguei a pensar como que uma dentista atuaria com um paciente que tem tá no espectro autista e é muito agressivo. Que ele Se não vai ele deixar você quiser mexer na boca criar, ele dele. Não deixa. Então ele tem que ser tratado, né? Ele tem que estar no autismo dele regularizado ou equilibrado para que eu possa tratar dele. Você já teve que deixar alguém dormindo para poder trabalhar? Não, mas aí você tem até que às vezes pedir para fazer em ambiente hospitalar. Quando às vezes uma extração, alguma coisa, a gente tem que lançar e pedir, vai com o médico, anestesia, não sei Tem o que anestesiar. para poder fazer procedimento já. Ah, isso eu já nunca- aconteceu. eu nunca tinha já pensado fui nisso. Eu já fui para a Beneficência Portuguesa, ambiente hospitalar, para poder tratar de paciente ou fazer extração, porque não tinha condição de fazer E nada. pior que eu acho que quanto mais alto tá no espectro autista, uma criança, ou que seja Sim. um adulto, eu imagino que ele tenha menos capacidade psicológica Sim. de cuidar do próprio Cognitiva. dente. Tem Cognitiva de cuidar dos próprios dentro dentes. É muito legal até a coligação, porque o que acontece? Esse assunto é O interessante. autista, né? O autista, já até pela família toda os que cuidam desse autista, dão muito doce, porque a criança... Que acalma, né? Exato, que acalma. Então, é um trabalho com todo mundo junto. Nossa, porque mesmo. senão ele vai ter uma incidência maior de cárie, uma incidência maior de fratura, uma incidência maior de problema gengival. E nós temos que trabalhar todo esse processo de familiar, porque eles fazem isso para acalmar, para poder fazer. Então, com o tratamento, quando você hoje faz um tratamento com cannabis medicinal, isso que eu falo, a gente quer saber tudo desse paciente. Porque para eu poder tratar dele, eu preciso educar, às vezes, esse Sim. paciente na forma do que ele come, Alimentação, na forma como é. ele faz. Bom, uma pessoa que, às vezes, está com um monte de problema, tal, mas é super sedentário. O próprio exercício físico estimula o teu sistema endocannabinoide. Às vezes, sem nada, você poderia se autorregularizar.
Assim Só como com o a exercício... alimentação e com o exercício físico, você já faz o seu sistema endocannabinoide trabalhar. Assim como se você tem um paciente ou alguma questão que envolva ansiedade, o exercício Sim. físico já diminui a ansiedade. Já, porque ele tá, né, É, tá produzindo. conectado, Ele acha que é né? endorfina, mas é anandamida, gente, olha lá. Anandamida, seus maconheiros, viu? Viu? É isso. Que legal. E assim, esse tipo de assunto, principalmente da odontologia, ele vai ramificando, né? Vai Porque, na ramificando. verdade, a conexão dele com a medicina é tão grande que na minha opinião, aqui eu Sim. conversando, é praticamente indissociável. Tem muitos Uma dentistas coisa roda colegas com a mesmo outra. que trabalham em ambiente hospitalar, que são buco, maxilo e tal, que tem que estar junto. Fazem cirurgias. Bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial faz essa parte de cabeça e pescoço, e assim, trauma, qualquer fratura, quando tem aqueles acidentes de Acidente de carro, para carro. reconstruir toda esta área, crânio-facial, é dentista. Eu levei uma joelhada hoje no queixo. Dentista. No Gil, tenho que ir no bucomaxilofacial porque tá doendo. Ah, real. Mas tá Não, bom. mas aí é quando fratura. Se é isso, com, Ele se só tá cortou. doendo. Cortou É. e tomou uma... Não, aqui tá doendo. Mas deslocou? Será? Talvez. Eu faço faz jiu... barulho, depois eu vejo. Eu faço, Aí, cara, eu faço jiu-jitsu há muitos anos. Sim. Eu faço MMA e boxe. Então você acerta hoje, Tô dá com medo. uma Eu já assinei. proletada. Vai dar um socão e já volta pro lugar já na hora. MMA, alguma coisa eu conserto, coloco no lugar. Verdade? Pá. É Tô verdade, brincando, você não, faz? mas aí se tiver fora, Tem tem que uma colocar. técnica de colocar. Não, é que eu achei que a doutora fazia mesmo, que a doutora Mas eu faço toma. MMA, não, eu faço. É isso que eu perguntei que é faço. verdade. Não, isso é verdade. Boxe e MMA. Faz tempo? Faz bastante tempo. Vai, mexe Só com a tem doutora. atleta na aqui, rua. cara. Socão. O único que não é atleta aqui sou eu, Fabinho. Como que você não é atleta, velho? MMA é terça, quinta e sábado, 1h30 de MMA. Todo fazendeiro é atleta, fi. É crossfit. Crossfit, eu faço Ele é crossfit. fazendeiro. Subida de morro, descida de morro. Crossfit, Isso eu faço. tá certo. Não, mas eu faço jiu-jitsu há muitos anos. E hoje, realmente, eu tava Sim. numa luta lá, o cara foi fazer uma reposição de guarda, ele subiu o joelho com tudo e pô! Na hora eu. Viu, Estrela? Para, Estrela. segura, rapaz, foi feio. Tá doendo, mas talvez não seja nada. Não, mas depois, não, de verdade, você me pediu, eu só vejo se houve. Se não houve deslacamento, a dor só esperar. é da pancada. Provavelmente, claro, que se não houve nenhum tipo de deslocamento, que se tivesse deslocamento, Você não ia estar tava nem conversando falando, comigo. exatamente. Na hora E que eu fui- outra, você não Pode ser. a abertura de boca limita, ou você abre e não fecha mais. Quando há o deslocamento. É porque a articulação caso trava, de abrir né? a boca e não travar e não abrir, não fechar. Tá. Você tem que ir para o hospital para a gente fazer aquele tranco para Ah, poder que voltar pro delícia. lugar. É, Deve ser uma não, delicinha. aí é sofrido. A aí é cara do sofrido. O Fabinho Aí fez é cara de. sofrido, aí é sofrido. Deus De do verdade livre. é sofrido. É sofrido, Vou ficar é aqui sofrido. assim. Mas eu acho que o seu foi provavelmente Talvez. da porrada, do impacto, e nada que um analgésicozinho, que você possa até tomar, não há problema nenhum. Um gelinho aqui, talvez. Também, uma fisioterapia, né? E se tiver doendo demais, aí você pode entrar até com um analgésico. Eu acredito que nem anti-inflamatório. nada Eu disso, só sou. analgésico. Eu não sinto muita dor, não. resistente à dor, É. então. Ô, Duas doutor, gotinhas. mas eu queria de verdade. Aqui a gente fala sobre cannabis medicinal, mas a gente dá uma explorada também na vida das pessoas, tá? Claro. Quanto tempo faz? Você faz boxe? Ixi, vamos lá. Eu acho que já faz uns 6 a 7 anos. Eu comecei com o boxe, eu estava numa academia antes, eu fazia boxe. Fiz uns 3 anos mais ou menos de boxe, aí depois eu troquei de academia. E o boxe, assim, lá era mais um estilo meio que um circuitão. Aí eu entrei no MMA. E eu tô hoje que já no MMA uns 4, 5 anos, mais ou menos. Sabe qual é a diferença que você vê no corpo da pessoa que faz jiu-jitsu ou MMA? Se você tivesse 5 anos no jiu-jitsu, você teria os calos no dedo igual o meu, ó. Gil? Por causa de kimono. Por causa de pegada de kimono aqui, ó. Ele vai estourando. Tá. E Não, como é que a gente MMA é a gente sem que faz- pano, né? Nossa, o meu é luva, né? É mais wrestling. Mais do wrestling. Aí não usa pano. O que eu achei, assim, que no boxe era só mão, né? Agora Tanto que as suas unhas são até curtas. o boxe é só mão. Mas no MMA é mão e perna. Aí é chute também. Agora tem o calinho nos dedos. Isso Mas eu você não tenho, tá, o você pé. não, você não Do tá, chute. você não tá fazendo luta de agarramento no MMA? Tipo Não, wrestling? não, o MMA seria aquele, né? Não, no MMA eles fazem só mesmo aquela coisa do entrar, Tá, se jogar entrada pra de queda. derrubar, entrada Tá, de queda. uma baiana. E o chute, né? Na canela, Low kick, upper kick, isso. tá. Não, você tem o chute em canela, costela Bacia, e cabeça. Faz jiu-jitsu. 2 já me aulas. falaram. Você vai se apaixonar. Já me falaram. É a do luta Gil. mais bonita de todas, porque... É muito agarra-garra, não é? mas é a luta mais pensada que tem. É.
Sim. Porque assim, dar Eu soco sem é uma camisa, coisa. ontem tava de camisa. Você parar, você pegar uma pessoa e ficar pensando, meu, qual que é o próximo movimento dela? Ela vai pôr a mão aqui, você ter noção do que ela vai fazer, aonde ela vai te atacar, é um xadrezão. Tanto que a minha tatuagem de jiu-jitsu aqui, ó. Tem. É um mas xadrez. Aquela batida da porrada do boxe, é tudo de bom. Jab, direto, É agressiva, chuta, doutor. pá. Então, Que jab, violento. direto, cruza, pá. Você vê a Os dois diferença, né? precisam de muitas gotas de Tem canabidiol. Não. Você... Os dois. Olha a diferença, olha a diferença. Eu faço Gil, eu sou calmo, ela é acelerada, ela faz boxe, Olha, eu tenho, socão. segundo meu cunhado, que é psicólogo, eu devo ter TDAH, ó. Mas a minha... Eu bom, pra você ter sempre uma ideia, lidou com a isso. Minha, sempre. O meu... Eu comia em pé, minha mãe sempre falou, senta cavalo, eu era pequenininha. Eu comia em pé, ligada no 360. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, tô conversando com você, prestando atenção na conversa lá fora e dou palpite em tudo e não perco o foco. Aqui. Não, é uma coisa de louco, gente. Isso é Eu fico hiperfoco dois do TDAH, telefones, doutora. 2 telefones assim aqui, alguém conversando agora, eu ainda respondo, continuo. Isso é hiperfoco do TDAH. Vocês não têm Eu noção. não. Imagina Gente, se... na academia, eu sou conhecida, você não tem noção. Eu ia na academia 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Hoje eu já me Taj. domestiquei, já não vou mais de noite, mas eu vou pra academia. Mas você vai fazer só o MMA. Puxa um ferrinho também. Então, vamos lá, Tudo, a né? voltinha. Nos dias de MMA eu chego a MMA das 7h15 às 8h45, Mesma uma hora e rotina meia, que a minha, uma hora mano. e meia de MMA. Aí termino o MMA, eu faço musculação, 1 hora. Aí o MMA acaba por volta de 9, acaba 8h45, das 8h45 eu vou pro alongamento, do alongamento eu vou pra musculação, da musculação eu subo e faço step ainda, das 10h45. Você tem uma rotina das muito 10h30. parecida com a minha. Eu E faço... quando é bike, de segunda, isso terça, quinta e sábado é essa rotina. É, porradão. No sábado é 1 hora e meia de MMA, treino, e aí depois tem aula de bike, eu faço a bike na sequência. Coisa de Por louco. isso que você tá magrinha, doutora. E no dia segunda, quarta e sexta Só aí. é a musculação, que eu faço antes, e depois 1 hora de bike na sequência. Eu que tenho queimar. 6 dias de treino por semana. Eu Eu faço... faço de domingo, segunda a segunda, você não entendeu? Não, vou sábado e eu faço um dia domingo. de descanso, não aguento. Eu Segunda... faço, então, eu faço até acho que overtraining, mas tudo É, bem. overtraining. Isso que eu ia falar. Isso é agitação. Certeza. Se sinapse brigar, acelera um vagalume, né? Essa Ia ficar aqui, aquele com certeza, a minha Ritalina, que é essa aí. Segunda, terça, quinta e sexta eu faço Gil. Aí segunda, quarta, quinta-feira que eu caso os dois e sábado eu faço musculação, só musculação. Mas aí eu faço tipo uma... Eu combino o aeróbico, eu sei que eu Aí, ó. gasto, Tá que vendo eu aí? queimo, que eu faço uma musculação, eu queimo o aeróbico, não tô nem aí. dane-se, Pergunta tá. pessoal, muito pessoal. Seu marido acompanha? Acompanha, não. Ele vai na musculação, que ele faz direto, e a bike que ele faz. O resto não faz, não. Tem muitos Mas amigos, é conversa conhecido lá, bastante. É o É. marido da Cintia, entendeu? É o Vai marido pra da lá, louca, conversa. A louca da academia. É doida. Eu devia ganhar de graça. Que região que você mora, doutora? É? Que região que você mora? Serra da Cantareira. Lá, Zona Norte. Zona tá. Norte, Zona Eu vou Norte. lá fazer um treino lá pro vai pessoal. lá, Você vai a ver. academia é bárbara, chama Edge. Você vai ver se eu não vou lá. Fica na Sobe Pedro Dó igual. ali, é Tem bárbara. Gil lá? Tem Eu vou Gil. lá, Tem fazer um Gil. treino de Gil lá. Bem legal, bem Nossa, legal. sensacional, Olha aí, adorei, ó. adorei. Olha, tu E tô todo mundo conectando a fala, conexão, né? quando a gente falou com o doutor estilo de vida, ele falava muito também do exercício. Sim. Falou. Fazer uma coisa e não fazer a outra, não tem. Você tem que tentar Não, exatamente, acertar tudo. Exatamente. Não é assim, não pode comer nada. Você pode comer tudo, que nem alimentação e tal. Cara, evita algumas coisas. Não pode, tudo pode. Agora, quem tem aquele estilo de vida de muita fritura, lactose, que faz um mal, glúten... Nunca vou poder comer? Pode, mas não pode ser a constância do dia. Porque o que a gente faz? Nós fazemos todo um trabalho para desinflamar o organismo e para manter ele no... Não, A gente Mesma vive coisa que o inflamado, doutor né? Estilo de aí, Vida no falou. equilíbrio. E aí, com a alimentação, com as coisas que a pessoa se faz, ela se autoinflama. Sim. Então a gente faz fica naquele do bate e volta, não resolve. Mesma coisa que o Dr. Fábio falou. Ele é o doutor estilo de vida e ele é especializado em medicina integrativa. E ele falou a mesma coisa. Falou assim: a briga minha é em desinflamar as pessoas. Exatamente. E aí ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Ele falou assim: você faz musculação, né? Bastante, né? Com o objetivo de crescer, Sim. né? Ele falou: então, toda vez que você faz musculação, você tá inflamando o seu músculo. Sim, eu acabei de ler uma matéria do Jimmy Engraçado. da Sechá, que ele fala que é o sistema alostérico. Você, qual é, até onde vale a pena? Acabei de ler a matéria dele, achei bárbaro. saiu Até hoje no onde dia. vale a pena? Então, ele falou, até onde vale a pena seria você, porque hoje em dia, né, os profissionais de alta performance, os atletas, até então era visado em saúde. Hoje já não é mais, é uma competição para pódio, medalha, né? E chega até ao ponto de você
torar um monte Excede o de fibra, limite. um monte de coisa para poder alcançar o objetivo que é a vitória, né? Que é o sucesso. Então, até que ponto vale a pena? Foi o que ele colocou. Ele falou que se você tem um processo alostérico, que é que você vai desinflamando, todo o processo de autoinflamação com o ato de fazer exercício. Se inflamar Isso. para crescer então, foi o que ele músculo. falou. Se você faz esse processo em que você tem uma regeneração, você está você está trazendo um benefício para o seu corpo. Agora, se você ultrapassa esse Não deu limite, tempo da regeneração, né? se você ultrapassa esse limite ao ponto de fazer uma destruição, ele não é bom. Ele acaba te trazendo um prejuízo, porque aí é o overtraining, overtraining, alguma coisa que ele colocou até na matéria. Ele estava lendo antes de vir para cá. Então, tem tudo isso. Como, né, que criaram os Jogos Olímpicos na Grécia e tal. Até então era com o objetivo, saúde. Mas hoje, com a mídia, com tecnologia, com as fazer uma bombas. coisa com teu nome. Os patrocínios, os com produtos com o seu nome. Quer dizer, a fama, o sucesso. Tem um monte de tecnologia para facilitar até, para medir a quantidade de alimentação, quantidade de esforço e tal. Porém, assim mesmo você sabe que para atingir o sucesso e atingir a meta, que é o pódio, que é a medalha, o cara ultrapassa. É sobre-humano. Doutor, eu vou te falar, eu tô Até quase... que ponto que vale a pena, né? Eu tô quase igual a Rússia, viu? Tô quase tomando bomba pra alcançar meus objetivos. Mais ou Eu tô menos. nessa daí. Mais ou Tô menos. muito perto do que a Rússia tá fazendo. O sistema endocannabinoide, a cannabis ajuda muito até para regeneração, né? Sim. Tem muita. Tô querendo trazer o Júlio Balestrin aqui por causa disso. As Olimpíadas de Tóquio foram patrocinadas por um laboratório, se não me engano, o Pure. Teve o CBD era totalmente permitido hoje, né? O CBD está dentro do COI. É permitido, sim. Inclusive... Então, o atleta pode fazer uso do canabidiol, até porque eles concluíram, primeiramente seria para tirar o estresse e a ansiedade da competição. Mas depois eles viram que a performance era melhor e a recuperação era maior. Então, viu esse efeito também. Então, uma vez que me falaram que eles encaravam como doping, eu falei, pra mim, o único doping possível de se pensar aí é no relaxamento. Porque boa parte do que tem na competição, eu fui campeão paulista de jiu-jitsu tem pouco tempo, boa parte do que tem na competição é o estresse pré-competição. Sim. É você ficar... Mas o canabidiol você tira, dormir mal. Por isso que para eles tem que ser os broads. Realmente, nesse caso, dos atletas, motoristas, piloto de avião, todos eles têm que ser só canabidiol. Não sentido. digo isolado, mas pode ser o rico em, porque ele tem terpenos, flavonoides e É importante. melhor. Isso, muito melhor. E o broad, Broad, mas com THC zero. Não pode. THC zero. Esse tem que ser zero. Faz Pra sentido esse um piloto de avião, né? Imagina. Piloto de avião, motoristas e atletas. Imagina o piloto de avião, não tem doutora, cabimento. brisado, não tem cabimento E nenhum. aí, se o copiloto estiver em paz, tudo bem. Faz sentido. Tranca ele. Doutora, adorei você. Adorei. que bom, Quanto tempo que deu, bom. Fabinho? 51 ainda é pouco, a gente conversou tanto. Não, é porque Sério? assim, o que é o legal? Exatamente isso. Quando a gente Não passa, a hora Exato, passa você numa vem, boa. e assim, você bola roteiros, babá, E sai do jeito que tem e que sair, vai né? conversando e as informações vão Se vocês saindo. fiderem entre elas, vocês estão ferrados. Eu acho, A gente faz sem não, roteiro, e é não. isso que a gente quer. É isso, exatamente isso que os primeiros, e é uma evolução, porque a Sim. gente agora já aprendeu bastante. Ah, sim. Os curiosos estão aprendendo Todo mundo muito. está aprendendo. Quem tenho tá certeza, seguindo? tenho certeza, Quem tenho tá certeza. seguindo? Quer a sequência do sistema endocannabinoide? A primeira vez que a gente conversou, a gente ouviu sobre o sistema endocannabinoide. Eu nunca tinha ouvido. Ouvido falar o quê? Aí eu perguntei pra pessoa assim, onde está o sistema endocannabinoide? A pessoa não soube responder. Aí veio explicar a análise aqui. Aonde fica o sistema endocannabinoide? Ela falou, fica dentro da célula. Sim. Toda célula Sim. gera. Não sei o que, aí tem tem os Aí receptores. CB1, CB2, vai de Isso. pouquinho em pouquinho. CB1, vamos Aí lá. veio uma pessoa explicar do Pra o pessoal CB1. entender, o receptor CB1, ele atinge a nível de sistema nervoso central. E o CB2 mais a nível periférico, que a gente chama de sistema imunológico. São os receptores que a gente tem, quer dizer, tá lá no fígado, no baço, essa parte de CB2, CB1, tá no tronco, membrana, tal, em outras áreas, pulmão, né, nessas regiões. Coração não tem risco, ele é totalmente seguro, porque ele não tem na parte do encéfalo, então você não corre risco, é tranquilo, não tem problema nenhum. E ele auxilia também na neurotransmissão da dor, ele auxilia para melhorar também para a parte, porque ele ajuda no Alzheimer, né? Porque ele faz uma neoformação de neurotransmissão, é muito bacana. Dá um atalho. Ele dá um atalho. Ele protege, ele faz uma proteção daquela, lá. né? Porque na verdade, quando tem essas degenerações, os problemas das demências, essas coisas todas que são causados pelo cérebro, é uma degeneração celular, né? Por isso que tem a demência, por isso que tem o Alzheimer. E aí é uma proteção. Para entender, para não falar em termo técnico. Na verdade, ele vai fazer uma proteção e encapar
essa célula para ela não degenerar. Falaram entendeu? isso pra gente. É mais ou menos isso a grosso modo. Sabe o que eu pensei agora? Que eu nunca tinha pensado nisso, mas você falou sobre sistema nervoso central e, obviamente, que o sistema nervoso central é cérebro e coluna, certo? Sim, Medula. sim. Ok. Medula. Já existe algum estudo falando sobre melhora ou ajuda para quem teve rompimento de medula? É o paraplégico, tetraplégico? Então, eu não vi nada disso Você fala ainda. para, tipo, uma célula tronco, reconstruir? Não, reconstruir ele quer não. saber o uso da qualquer cannabis. tipo de Pra ajuda. mitigar. Com certeza. Com Você certeza. diz na Parece que tem, me parece que faz sentido. Sim, faz sentido. Gente, tem tanta Doutora, coisa que estão desculpa, se a estudando. doutora falar assim, não, eu nunca ouvi, meu, zero sim, problema, sim, tá? Não, eu não ela sei vai te por dizer, analogia, é. por exemplo. O que eles É, são? o O que eu que eles pensei têm agora. problema? Eles têm problema Mas é intestinal. bom que nós levantamos a lebre aqui, a gente vai. Uma outra hora vai chegar alguém que vai Até esclarecer. legal, não, até eu prometo qualquer coisa até mandar pra vocês comentarem numa próxima. Eu vou até Porque pegar faz essa sentido, não faz, informação. doutora? Sim. Poxa, ela atinge tanta área que teria sentido realmente num auxílio de uma reconstrução. Talvez uma Né? Porque, reconstrução, na ou verdade, pelo tá menos sendo um provado, alívio ó, de a dores. gente já tem prova de que, inclusive, para células cancerígenas, ela evita a formação de novas células cancerígenas. Isso é Até isso bizarro. já está. Isso é Bizarro. bizarro. Né? Até então, a gente só tinha os estudozinhos em que ela era útil para os pacientes de câncer, oncológicos, para, no caso da caquexia, que seria aquele lance de não da comer, comida, que não, emagrece demais, porque faz a químio, tem o vômito, né? Então, foi provado que ele tira, que ele tem ele é antiespasmódico, não te deixa mais vomitar, e tem o THC, que é, né, para quem Que dá larica, acalmada. acalmada. Tira a depressão, porque um diagnóstico de câncer já acaba com qualquer um, logo de exatamente. imediato. Doutora, você é a melhor, tira a sabia? depressão, imagina. Sabe por Ele quê? tira a depressão e ainda ele dá o apetite. Então a pessoa consegue comer e não vomitar. Agora tem estudos em que fala que já protege para a célula cancerígena. Tem de Londres tem até um estudo que sumiu o câncer, se não me engano, com tratamento. Eu vi uma que foi já tem estudo. Eu vou ver, eu vou pensar. Matéria publicada. publicada. Eu vi um material do professor Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha é maravilhoso. E ele falava carioca. o seguinte, ele comparava O Siddhartha é sensacional. só a radioterapia. Infelizmente, carioca. Só a radioterapia. É porque eu sou carioca. Alô, Rio! Alô, Rio! É porque só a radioterapia estabilizava o câncer. Só o canabidiol também estabilizava e cortava irrigação. Sim. O CBD ele ajudava Isso é o impressionante, corpo cara. a identificar que aquilo não era mais Isso é impressionante. estranho. Sim. E quando você usava o CBD e a radioterapia, diminuía. Diminuía, exatamente. Isso é impressionante. Então Agora, é uma comitiva com um sistema, de radioterapia. Empático entre aquela Exato. radioterapia, seria com uma medicação que existe na medicina mesmo, com um outro coadjuvante junto para trazer um resultado melhor. Porque a gente sempre fala isso. Quando a gente começou a trabalhar com canabinoide, com medicina canabinoide, a gente falava o seguinte: é um tratamento. Aí hoje em dia a gente fala, não, é um auxílio. Porque uma alternativa terapêutica. Você tem que estudar. De alternativa terapêutica. Você tem que ver o todo. Sim. Dá para tirar aquilo? Não vamos ter essa coragem. Não vamos tirar, mas A gente tira. Vamos aos poucos. Vamos Uma das acertando. primeiras coisas bacanas da cannabis medicinal para todos os meus pacientes, ele regula o sono. Tá, verdade. Uma das primeiras coisas. E a maioria desse pessoal toma Pax, Zolpidem, Rivotril. Nenhum dos meus pacientes toma mais. Vou falar, eu posso fazer, porque sou eu, né? É relato. Não toma mais. Eu falo, o Os CBD, meus não tomam eu mais. tava sem sonhar. Isso, faz todo mundo sonhar, é verdade. Eu não E sou. voltei a dormir. Sabe por quê? Você entra no sono REM. Eu voltei a dormir e sonhar. E assim, sonhar até de tarde. Você sonha no Doutora, no sono eu vou REM. falar porque que você é a melhor. E é verdade isso. Outro dia a gente veio uma pessoa aqui, a gente tava conversando, a gente falou o que o THC ajuda. Ela falou, ajuda, por exemplo, em síndromes de alimentares. Aí eu falei, não, é por causa da larica. A pessoa ficou vermelha. Ela ficou vermelha. E aí ela falou, da larica, mas só come. Adorei. Mas qual é a nossa Mas é ideia? verdade. Mas o THC, a função, tanto que a pessoa que Mas fuma, é verdade. né, quem faz o uso adulto, que faz o uso adulto, que faz o uso fumado, né, do baseado, do cigarro ou do eletrônico, Narguilé, sei seja lá, que for. seja de onde for, ele pode ver que a maioria do mundo fala, termina, me dá uma fome danada, porque o THC dá essa vontade a vontade de comer, que todo mundo brinca que é o nome larica. Então, para os pacientes de AIDS, para os pacientes de câncer... E os depressivos. Os depressivos que Não tem- comem... não tem comida, não tem vontade de comer. Você tem que dar esse Bulímicos. THC maior, exatamente, porque ele vai regularizar, vai tirar ele da ansiedade, vai tirar ele da depressão e vai dar o apetite que ele necessita para voltar
a ter um corpo, porque eles são raquíticos, são Não pessoas definha, caquexos. exato. É o biotônico de 2020. Exatamente, mais ou menos isso. Regula minha mesa toda de novo aí que o cara É o tentou quebrar. biotônico de 2020. Exatamente. Minha mãe me dava biotônico quando era criança. Salve, É, né? mãe. Da hora. Gostei. Adorei. Na verdade, foi, assim, sensacional. Volte mais vezes. Ah, com o maior prazer. Venha com o maior e grave. prazer. Se você tiver cursos pra gravar, usa o nosso espaço. Grava aqui. Nossa, tem tudo. Se vocês quiserem, A gente- quiser levar não. pro pessoal, quem quiser, a gente manda, disponibiliza. É muito legal. Eu acho que quanto mais profissional, mais gente estiver interessado e tem que gostar, tem que querer entender, mas a partir do momento que começar a estudar, vai gostar. Não tem outra Era- jeito. Era fecha- isso que eu ia falar. tem que manter a cabeça Sabe o que eu aberta, acho- doutora. O que eu acho muito maravilhoso que está acontecendo, até arrepiei, é que a gente está conhecendo pessoas, ícones do tema. É verdade. É, E bacana. todos acessíveis. Sim. Ou total. vem conversar, ou fala no Não, telefone como fosse amigo de infância. Então, você não Porque a pode- luta é conversou com o nossa. Brix. Estrela, Que então, o Brix, entenda. olha o Isso. nível do Brix. O Brix começou ela e ela manja pra cacete, certo? A gente conversou com o Brix, parecia Ontem. amigo de infância. Ontem, Ele falou super gente boa. É assim, a gente, assim... A luta é de todos. Maconheiros são tudo Brix, gente boa, o gente. Brix e o Pierro, Maconhólogos. eu considero os dois como os ícones na medicina, que você ainda vai ter o prazer. E eu posso dizer hoje que eu sou uma das na odontologia. Eu falo que tenho eu sou dúvida. o Pedro Pierro da... Porque ou o Pedro Pierro ou o Brix da Da odontologia. É que começou lá, né, doutora? É até cruel comparar. Sim, não, mas eu digo assim, em posição com relação a destaque, como eu tenho feito E a divulgação do palestra, negócio, Isso. né? Eu na odontologia e eles na medicina. Assim, a gente tem que ser. Não existe o estrelismo, não pode existir. Não cabe. Não cabe. Se é uma coisa humanizada, eu vou ser salto alto. Porra, Pelo amor não- de Deus. Não tem sentido. Verdade. Né? Isso é pra ajudar os outros, né, Cada palestra que eu vou, gente, eu falo pro pessoal que monta as ABOs da vida, as associações de dentistas, as faculdades, falo, galera, monta grupo de WhatsApp, começa, eu te dou suporte por trás. Eu te ajudo naquilo que você tiver Isso, dúvida. motiva, traz as dúvidas, Exato, questiona. Exato. É. Vamos Perfeito. marcar um dia à noite, a gente faz um call, todo mundo junto, e a gente tira a dúvida. Porque é a única forma que você vai dar segurança pro profissional. Perfeito. Porque eu falo, meu Deus do céu, cara, eu vou começar, e se eu não souber? Ai, quem que eu vou procurar? Vamos montar um grupinho? A gente te ajuda. E você falou um negócio agora impressionante, que foi uma conversa que nós tivemos aqui off records, que é aquele assim, se a pessoa começa torto, Exatamente. quem é o ruim? É o profissional ou é o Ele cannabis? vai falar que é uma cannabis. Então, o meu medo principal era esse. Isso que eu sempre falei, quando eu entrei no negócio da cannabis, comecei a ver um monte, né? Gente, eu nunca recebi tanto contato de laboratório ou de gente procurando. Beleza, a gente sabe que tem os COAs da vida pra gente olhar, tá? Mas assim, deu uma explosão, né? De produtos. Vende o meu é melhor, o meu, isso aqui. Beleza, de repente todos são bons. Ótimo. E aí, eu acredito que com essa guerra e com todo mundo tendo que ser o produto para vender para os profissionais, o profissional ele vai querer o propagandista, né? Que na verdade não deveria ser propagandista, tem que ser, não pode só, ele tem que entender o que ele está passando. Ele tem que ser um representante. Representante, não pode ser propagandista, não pode ser um panfletista. Exato. De repente pode ser um Não é aquele de propaganda, jogar não a um amostra e ir panfletista. embora. Não, ele tem que explicar. Para ele passar e vender o produto dele é fácil. Qualquer profissional da saúde que tenha um receituário, que tenha um CRM ou CRO, né? Regional ou federal, M ou O, que são até então no Brasil, por enquanto, os únicos aptos que tem a liberação da Anvisa para essa prescrição. Os outros, nem nutricionista, nem fisioterapeuta, infelizmente, não podem, nem veterinário, que deveria poder, porque bichinhos também têm o mesmo sistema e melhoram muito, muito. Estão usando uma malandragemzinha aí, eles usam, mas... É porque o lance do veterinário é que eles são coordenados pelo MAPA, né? Que é a agricultura. E a agricultura fala que não é com ela, fala que é com a Anvisa fala que não é com ela, com a agricultura. Eles Pergunta pro seu pai, pergunta pra sua mãe e você sai. Mas eles usam uma malandragem aí. Mas o que acontece? Tá errado, não deveria Ele tem que fazer no nome do tutor, mas isso. ele não pode prescrever, ele tem que pedir para um colega. Para fazer para uma marca de importação, eles conseguem comprar com a associação. Pelas associações. A associação, vamos falar de associação, ela é legal? Ela também é legal, mas eles não têm muita, ao meu ver, uma linha de continuidade. Eles não têm um parâmetro, porque é artesanal. Não funciona? Funciona. Se eu disser que não funciona, eu estou mentindo. Mas eles têm muita variedade. Varia demais. Variança. Isso. Né? Varia demais os compostos. Isso. Até a plantação, o grow da planta, né? A forma de manipulação. Então, aquele 2%, eu já fiz prescrição para paciente de associação. Onde que eu percebi e parei? Porque começou o primeiro mês, segundo mês, no terceiro ela fez assim, doutora, a senhora mudou meu óleo?
Eles têm o E eu papel... não dei, ela simplesmente comprou de novo e ela sentiu ele ou mais forte ou mais fraco. Então ele veio com variação, coisa que quando você vem com cor de importação bonitinho, ele mantém o padrão. Tem bem menos, ele né? Ele não vem com uma variação sentida por um paciente. Isso que eu ia não falar. pode acontecer perceptível de um paciente te falar, doutora, Assim a senhora como, mudou meu óleo. assim como falam sobre plantação doméstica, você ter a planta, ter lá o habeas corpus para ter a planta, você nunca tem certeza se realmente Exato, vai chegar no que exato, você porque precisa. depende da semente. Vocês sabem que a cannabis é um lixão, né, gente? Ela é usada para limpar solo. Vocês não sabem disso, não sabem? Então vamos lá, vou te dar uma... Essa eu não Ela sabia. Vamos lá. Essa pra mim é Então, eu nova. vou te Fala dar aí. Um outro spoiler, vamos lá. De cultivo agora. Já falamos de cannabis, agora vamos falar de cultivo. Quem vai estudar um pouquinho de cannabis tem que entender um pouquinho dela. Eu não sei plantar, sou péssima para isso, mas você tem que ler um pouquinho para entender. Até porque não cresceu, ela dá soco. Violenta. Fica quieto. Ela, na verdade, ela é utilizada para limpar solo. Por isso que ela vem com metais pesados. Então, tanto que em Chernobyl, ela Tá em foi Chernobyl, utilizada para fazer a exatamente. limpeza. Caramba, isso eu não E sabia. tem um projeto, não sei se vocês sabem, da Just Happy, se não me engano aqui, para Brumadinho, que teve Tá. tem um projeto que eles querem Plantar plantar na cannabis. área para limpar a área. Então, se ela é um lixão, Mas ela não pode... Essa, ela é um lixão. explica que ela pra ele, limpa essa não só. pode fumar não, tá? é. Aqui tirar de Imagina. lá, meu... Você vê como a função, né, da Ela da- purifica. Ela purifica. Então, ela é um lixão, ela limpa o solo. Por isso que essas que vêm das farmácias ou que são importadas, que estão nas farmers, né, americanas, de Canadá, que tem todo aquele controle, porque é tudo bonitinho, tudo controlado. Então, não tem metal pesado, não tem pesticida. Por isso que, às vezes, desse do uso adulto, que às vezes o cara fuma tal, Da onde vem porque isso, tem né? precisa tomar cuidado com esses prensados, essas coisas que as pessoas usam. Porque ela vem com resina, ela vem com pesticida, ela vem com metal pesado. Isso tudo aí não vai ser legal, vai te dar o barato, mas vai te trazer um monte de malefício para o organismo geral. Porque ele tem um monte de componente ruim junto. Porque ela limpa solo, ela faz esse processo. Tá. Entendeu? Mesmo quando você faz isso e só a semente já vai ter? Não, a semente, provavelmente. A semente, se você tem uma semente que você compra sei lá, dessas boas que vem da Holanda, essas coisas todas, a semente já vem tratada. Beleza. Tá. Mas para você Vai fazer... se alimentar de quê? Exatamente. Não, aí o você faz grow da planta, uma né? plantação indoor, assim. Não. Aí Não, tudo bem. porque você está Tudo bem. cuidando, sendo uma semente sabendo a procedência dessa semente, que ela também vem Ela tem o pedigree dela, O pedigree vai. dela tem que vir com o teste, com o que ela tem dentro. Porque A pela mãe, semente, né? você já sabe o que ela tem. Na semente, ela já vem também para saber. Tanto que nas plantações lá é o hemp, que tudo aquilo que cresce, já cresce com até 0,3 de THC. Sim, Aquilo sim, já sim. é tratado antes dela nascer. Dela crescer, Então, que é o hemp. Você não exato. pode ter uma Exatamente. Porque- hibridação na porque sua se plantação. tem alguma coisa a mais, os Estados Unidos vai lá e queima tudo. Não pode, né? E é o que todo proibido. mundo diz. No caso de fitoterápicos especificamente, qualquer variável da genética da semente, a colheita, exato. muda tudo. Muda tudo, É exatamente. solo, Tudo, rega, sol, clima, muda Mas toda a quantidade então põe de isso na ativos. tua coisa. Ela é um lixão, ela limpa solo. Legal, ela é mais feita uma para coisa que eu limpar aprendi. solo. Chernobyl foi e aqui nós temos um projeto para Brumadinho. Será poderia funcionar, por exemplo, limpou o Tietê? Despoluiu o Tietê. Na verdade, Vamos teria que plantar. estar nas redondezas, na né? mata ciliar. naquela Na mata parte, ciliar. tem que Não, estar- o que eu tô pensando assim, despoluiu. Só que o solo do Tietê vai continuar muito sujo. Dá pra poluído plantar ainda. no entorno pra ela limpar? Então, o lance é o seguinte: para fazer uma limpeza faço as dessa... perguntas difíceis também. Para fazer uma Não, limpeza... eu não, essa área eu não vou saber de Não, tudo, sim, eu mas acredito que sim. tô- Acredito que sim. Tô É juntando uma tudo aqui. conta corrente. Eu acredito que sim. Ela consegue limpar mais do que a gente polui? Então, tudo bem, mas o que eu tô pensando Não. assim, se você despoluir o Tietê, você para de jogar sujeira. se você parar Aí de você jogar- planta no entorno só pra ela limpar a Beleza. terra, porque a terra Sim. vai continuar Isso, suja, parou né? de jogar. Agora, tem outro problema. Você lê lá a PL, a PL 399. 399. O que está sendo discutido para fazer o cultivo, até agora, está sendo pessoa jurídica. Vai ser o papel muito Sim, importante da associação. sim. Agora, não pode ser outdoor, Não. só pode ser indoor. É estufa, né? Estufas, É estufa. parede dupla, com A controle de 399, rastreabilidade. Então, é um negócio que não vai ser... Eu posso A dizer, eu não sei princípio, se essa PL vai não muito pode ir pra à frente. Ela não vai pra frente. Eu Porque- acho que a PL vai morrer. a porque se 399. você quer- Ela tem cheio de falhas. Ela tem cheio de Exato. falhas. Ela tá Se cheia de você falhas. quer- a Até gente- pra associação é ruim. Se você Ela quer limita. garantir acessibilidade, É.
Você falou agora, eu pensei agora na margem do Tietê com pé de maconha, como é que ficaria? Mas, Cara, assim, é lindo. Mas se você pensa assim, acessibilidade, não pode ter esse tipo de... Sim. O cultivo, ele é um cultivo... Se você fizer um curso de cultivo de cannabis, você vai ver o que é. Tudo que tem lá, os extratos de ninho, porque tem que ser orgânico. Então, vai tratar com óleo de ninho, tu não pode tacar nenhum veneno, tem que ter o adubo Agora específico. eu tem que aprendi ter uma tudo. coisa aqui. Falaram que se plantar um macho e uma fêmea do lado não nasce a flor, certo? Não é assim? Não, assim, deixa eu explicar. A cannabis Você é vai uma ter planta hibridação. dioica. Ela é dioica. Ela tem a florzinha. Ela tem o seu lado macho e o lado fêmea. Onde você encontra todos os componentes é na parte fêmea dela. É sempre a fêmea melhor, né? É. Que ódio. Por isso que ela é considerada a... Mas por que a gente isso, chama- A Renato? gente chama a cannabis de uma planta de feminina. Até porque tudo começou com as mães que começaram aquela... legal, Tudo verdade. começou. Por Sim. isso que ela começou feminina por isso. Porque aquela mãe com filho doente, ela foi na ilegalidade sim. É uma ela leoa. foi Tá atrás, certo. E aí começaram os movimentos. Mas, além disso, realmente, dentro da planta dioica da cannabis, ela tem o lado macho e fêmea, e é da parte fêmea dela que tem todos os componentes. O macho A serve pra maioria. semente. Então, podia mais ou menos. plantar macho só. Não, mas o macho, Não você vai, é, o macho você vai poder usar a fibra. Para cânhamo, você vai usar A o fibra. cânhamo. Nossa, eu tô pensando em limpar o solo. Mas pode aí usar- você usar a parte de móvel, Isso, fibra, fibra, velame, tudo isso. o óleo de semente para alimentação. Seed, E né? continua a mesma coisa. No ser humano, seed tá vendo como oil. essa planta é conectada com o ser humano? Continua a mesma coisa. O homem Total. só serve pra fazer O homem força. serve pra porra nenhuma, Quem né, pensa e faz tudo certo é a mulher. Mais ou menos. Mais Mais ou ou menos. Mais ou isso. menos. Vamos. E assim, eu acho que a gente já ouviu Doutora. bastante, aprendeu Ai, muito obrigada. hoje, Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado, foi incrível, bom, de espero verdade. ter trazido- Você foi a melhor até agora, que eu mais imagina. gostei, Namastê. Tem porque muito ela assunto tem pela frente. zero preconceito, zero medo, medo. zero... E, ó, Foi incrível, adorei. houve o viés da luta. Aí quando foi igual quando veio o doutor que era do Doutora, judô. vamos terminar no bíceps aqui, nós dois. Quando veio Põe o na doutor central, do judô, Fabinho. Ah Deixa eu ver se eu lá, ó. consigo mostrar. Aqui. Ah! Só Tchau, fera. galera. Obrigado, Só fera. curiosos. Vamos até a próxima. Obrigada. Valeu. Pessoal, um abraço. Fechou.